A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui hoje para poder estar trazendo uma mensagem abençoada aqui de Deus, uma passagem muito conhecida que está no livro de Esther, que é uma palavra, uma passagem que mexe muito comigo, muito significativa para mim, e acredito que vai ser, Deus vai falar com você também, da mesma forma que Ele falou comigo, Ele vai falar contigo também. Eu vou ler o propósito aqui da carta de Esther, só para os irmãos entenderem o propósito dela, o porquê que foi escrita a carta de Esther. O livro de Esther é um testemunho radical da mão de Deus, em ação por meio de seus instrumentos, produzindo acontecimentos e circunstâncias que resultaram no bem-estar de seu povo, ou seja, a providência. Deus escolhe as pessoas consideradas menos indicadas para ser instrumento de salvação de vida. O que acontece, meus irmãos? Essa palavra, e já deixo já por título da mensagem, a última palavra é dele. O que acontece aqui nessa passagem de Esther que me chama a atenção de quê? Em Esther 7:10, que diz, Ramã é morto. Ramã é morto. No 7, no capítulo 10, diz assim: então enforcaram Ramã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Assim a raiva do rei se acalmou. Mas o que acontece? O porquê que Ramã ele cria uma forca para poder matar Mordecai? Eu vou explicar aos irmãos agora o porquê que Ramã ele cria uma forca para poder matar Mordecai. Ramã é o primeiro-ministro do rei. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Ramã, em sinal de respeito, e todos eles começaram a fazer isso, menos Mordecai. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai o porquê ele não obedecia a ordem que foi dada para o povo ali, para os funcionários, para poder se ajoelhar e ter um sinal de respeito a Ramã. Aí Mordecai explica que não obedecia porque ele era judeu. Ele não iria se dobrar ao joelho diante de um homem, de um ser humano, sendo que a ordem foi dada do rei para que todos eles dos funcionários ali, todos eles se curvassem e prestassem homenagem ali o primeiro-ministro do rei, sendo Ramã. Aí os irmãos vão entender um pouco o porquê. Os irmãos vão entender um pouco o porquê que Ramã ele começa a ficar furioso com Mordecai. O povo judeu não se dobrava o joelho perante um homem, a não ser a Deus. Isso no Antigo Testamento, o povo pode ver, os irmãos podem ir lá no Antigo Testamento que os irmãos vão ver o povo judeu fazendo isso. O de fato, né, o judeu mesmo. Mas o que acontece aqui? O porquê que Ramã ele cria uma forca para poder matar Mordecai? Aqui a Bíblia fala também, que eu vou ler também uma passagem aqui para os irmãos, para os irmãos entenderem melhor, em Esther 5, 14 diz assim: aí a mulher dele, a mulher de Ramã, aí a mulher dele e todos os seus amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Ramã gostou da ideia e mandou construir uma forca para Mordecai. Sendo que, quando Ramã, a mulher de Ramã e os amigos dele deu a sugestão para Ramã, Ramã gostou da sugestão. E ali logo depois, sendo que, o que acontece? Um pouquinho antes disso, Mordecai ele fica sabendo de dois eunucos, funcionários ali do templo, do rei, fica sabendo que esses dois eunucos planejavam matar o rei. E aí o Mordecai chega até Esther já era rainha, Mordecai chega até Esther e conta isso para Esther. Sendo que tudo que tinha acontecido, tudo que havia acontecido no tempo daqueles eunucos, tudo que acontecia ali, era escrito num livro que o rei, depois disso, quando tinha um tempo, ele pedia para os seus funcionários ali estar lendo para ele. E justamente naquele horário ali que o rei ele iria dormir, mas não estava conseguindo dormir, ele pediu para que abrisse esse livro e contasse a história do que, uma retrospectiva, né, do que já tinha acontecido. Então o que acontece? O rei pede para os seus funcionários lerem em voz alta, para ele poder escutar, e quando seus funcionários estão falando, justamente cai exatamente quando Mordecai ele descobre que os dois eunucos estavam traindo o rei, ou seja, queria matar o rei. E ali Mordecai ele salva a vida do rei, contando para Esther, contando para a rainha Esther, que os eunucos estavam querendo matar ele, que os eunucos estavam querendo matar o rei. E ali Esther vai até o rei. E aí o que acontece? Quando Ramã ele pede até o rei para poder matar, isso eu estou resumindo, quando o Ramã chega até, o primeiro-ministro do rei chega até o rei, pede para poder matar o povo judeu, ou seja, pede para poder matar Mordecai, o rei dá o anel sinete, ele dá a carta ali de recomendação, aprovando, falando que ele tinha aprovado para poder matar eles ali. E ali Ramã ele vai para a praça pública e
ele fala em voz alta, né, para todo mundo ouvir, para o povo ouvir o que o rei tinha ordenado, o que o rei tinha concedido de Ramã fazer com Mordecai. Quando Mordecai chega até Esther, ele conta isso a Esther. E Esther, ela teve uma atitude muito linda, uma atitude muito impressionante. Ela poderia ter entrado em desespero, ela poderia ter ficado triste, não, mas ela não ficou triste, ela não entrou em desespero. Ela se posicionou, ela foi até o rei, pediu a autorização ao rei para poder entrar na presença dele. O rei estendeu o seu bastão, ela tocou no seu bastão, e ali ela chamou o rei e deu um banquete para o rei. Resumindo tudo, ela deu um banquete para o rei, e o rei foi nesse banquete e mandou chamar Ramã também. E quando chega lá, o rei fica sabendo, porque Esther conta para o rei que Ramã planejava matar o povo dela. E aí o rei fica sabendo disso tudo e o rei fica furioso por causa que Mordecai tinha salvado a vida do rei. Ou seja, tudo aquilo que tinha acontecido com Ramã, tudo aquilo que tinha acontecido com Mordecai e com o rei, era só um propósito de Deus na vida do povo judeu ali, para poder salvar o povo judeu. Então Ramã, ele já tinha criado a forca. Quando Ramã criou a forca, ele já vai pedir. O rei já tinha dado decreto de ter matado, para poder matar Mordecai e o povo de Esther, o povo judeu. Sendo que, quando Esther chega até o rei, ela conta ao rei que Ramã planejava matar o povo judeu, ou seja, planejava matar o povo dela. Quando o rei descobre isso, o rei ficou furioso com Ramã. Foi quando o rei, ele decidiu a dar uma carta para Esther, decidiu para dar uma carta de recomendação, porque naquela época não poderia voltar atrás. Mas aconteceu, vamos colocar assim, um imprevisto, né? Aconteceu um imprevisto, e o rei também dá uma carta para Esther. Foi quando o rei dá uma carta para Esther e é anunciado na praça pública também a carta que o rei deu para Esther sobre Ramã. E aí o que acontece? A forca que foi criada para Mordecai, para poder matar Mordecai, o próprio Ramã que criou a forca, ele mesmo foi enforcado. Porque a palavra de Deus diz que o próprio Ramã, ele foi enforcado. Aqui, como eu já tinha lido para os irmãos, em Esther 7:10 fala: então enforcaram Ramã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei passou. Então, tipo assim, o que acontece? Ramã é inimigo de Mordecai e de Esther. Por que é inimigo? Porque Mordecai é judeu. Então, por ser judeu, ele não dobrar o seu joelho perante, não dar honra a Ramã, e Ramã foi um cara orgulhoso e soberbo, o que acontece? Ele conta para sua mulher, como eu disse aqui já, conta para sua esposa e seus amigos o que ele tinha, né, de riquezas, aquilo dali, o poder que ele tinha, e ali sua mulher dá uma instrução para ele, né, dá um conselho para ele poder criar essa forca. E justamente a forca que ele criou para poder matar o povo judeu, ele infelizmente é enforcado nisso. E o que nos traz hoje para a gente hoje um aprendizado disso? De quê? Tem pessoas que muitas das vezes planejam o nosso mal. Pessoas que estão planejando o nosso mal por quê? A gente muitas das vezes não dá honra para ela, ou não faz aquilo exatamente que elas querem. E pessoas também cuja soberba, né? Tem a soberba dentro do coração, quer ser adorada, quer ser mencionada em todo lugar. E às vezes a gente nem tá com cara feia, elas falam que a gente tá com cara feia e tudo mais. E a pessoa começa a planejar, a querer fazer o nosso mal, querer a juntar pessoas para poder também querer nos prejudicar. E enfim. E ali Deus ele mostra ali para Mordecai e Esther que Deus estava com ele e reverteu, né? Deus reverteu a situação ali deles dois ali, a situação que eles estavam, porque Esther e Mordecai poderiam ter morrido, Mordecai poderia ter sido enforcado, mas Deus mostrou ali para Esther e mostrou para Mordecai que Deus estava com eles. E uma coisa que me chama a atenção também de Esther é que ela pediu para Mordecai fazer 3 dias de jejum. Ou seja, o jejum liberou um poder sobrenatural na vida deles ali para que viesse reverter a situação. Então, da mesma forma que Deus reverteu a situação de Esther ali e de Mordecai do povo judeu, Deus também pode reverter a minha situação e a sua também. Então, é uma coisa que me chama muita atenção. E antigamente eu tinha medo disso, de pessoas que poderiam vir contra mim. Só que aquilo que a pessoa está planejando contra mim, ou seja, a pessoa está me amaldiçoando por trás, ou está planejando algo pior, eu não tenho medo. Eu só confio em Deus porque eu sei que tudo aquilo que a pessoa está querendo fazer contra a minha vida, eu sei que muitas vezes pode até voltar para ela. Porque ela está planejando algo ruim sobre a minha vida, e Deus ele vai reverter, e ele vai ter que ver a pessoa que está se levantando contra mim, contra a sua vida, ela vai ter que ver a glória de Deus sobre a nossa vida, porque nós somos ungidos de Deus e somos chamados como profeta ou profetisa, né? Que a Bíblia também fala que tem profetisa na Bíblia, para poder estar pregando a palavra. Então, às vezes, o inimigo se levanta contra a nossa vida para poder tentar nos impedir a chegar no nosso destino. Só que, infelizmente, algumas pessoas até padecem. Mas quem de fato conhece a Bíblia e conhece desse significado do que aconteceu na Bíblia, a pessoa consegue chegar até o fim e Deus ali, ele honra a pessoa, né? E Deus mostra para o seu inimigo quem de fato está com o povo. E aí o título, né, que eu tinha desde o início falado, por título, a última palavra dele. Porque se os irmãos perceberem essa passagem de Esther, quem deu a última palavra não foi o homem, foi Deus. Porque a carta já estava decretada e não podia se voltar atrás, que o rei tinha dado. Mas aí o rei, mais uma vez, ele foi lá e deu mais uma carta para Esther, para poder pegar e decretar como Ramã
morto, como eu tinha lido aqui para vocês aqui em Esté 7:10. Então é isso que Deus faz, não só na minha vida, mas como na sua vida. Isso é um testemunho forte para nós hoje, um testemunho muito forte e uma coisa que podemos carregar o dia a dia. Se caso alguém vier querer fazer o nosso mal, alguém falar que vai nos prejudicar, ou até mesmo querer nos confrontar falando que quer, ameaçando de morte e tudo mais, só entrega na mão de Deus, faz a mesma coisa que Esther fez. Entrega na mão de Deus e ora, jejua, lê a Bíblia, medita no Senhor e pede a força a Ele, porque na hora certa, Deus ele vai reverter a tua situação. Amém, meus irmãos? E essa palavra que eu deixo hoje para vocês, que vocês venham entender, que vocês possam entender, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor aos vossos corações. Amém?